todos. Vamos aí continuar as nossas aulas não presenciais, né? E hoje o nosso assunto vai ser um assunto que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Um momento de pandemia, né? E hoje a gente vai falar sobre a revolta da vacina. Uma revolta que aconteceu no início do século XX na cidade do Rio de Janeiro, mas é uma revolta que está inserida dentro das insatisfações que a gente vem vendo dentro da República, né? Para falar de um processo assim, de uma revolta, de um processo de insurreição, a gente sempre tem que falar de uma coisa que a gente chama de antecedentes, né? O que é o antecedente? O antecedente é exatamente o que antecede, né? O que gera essa revolta, né? E aí, para falar desses antecedentes, a gente tem que voltar lá na Constituição de 1891, né? Nós já discutimos um pouco sobre essa Constituição, mas hoje a gente vai focar na seguinte questão. A Constituição de 1891, ela é a primeira Constituição do Brasil republicano. A gente já viu que o movimento republicano, ele vem contrário ao regime que vigorava no Brasil anterior, que era a monarquia, né? Nós vimos também, no ano passado, nas nossas aulas, que a monarquia, ela se fortalecia ali por um regime baseado na escravidão, né? Na escravidão, na colonização, no domínio de Portugal aqui no Brasil, né? Até a independência, mas mesmo depois a gente continua mantendo essa ordem aí imperial, né? Dos reis, da família real com o poder, né? No processo republicano, não. Na república, então, a gente vai ter uma ideologia voltada para a liberdade, né? A liberdade política dos cidadãos, para uma certa igualdade, né? A república, ela traz novos valores, né? Isso na teoria, né? Na prática, no Brasil, a gente questionou, será que essa república, ela é uma mudança, né? Ou ela permanece alguns elementos do regime anterior, né? Ela continua algumas questões ou ela rompe? Bom, na nossa última aula, nós vimos alguns levantes, né? Nós vimos insatisfações no campo e nós começamos a ver também a insatisfação dentro das Forças Armadas, no caso na Marinha, né? Na revolta da Chibata. E assim como a revolta da Chibata, a revolta da vacina tem um elemento que a gente deve considerar, que é a questão racial, né? Nós saímos de um país escravocrata, em que a escravidão se baseou no tráfico de pessoas trazidas da África para serem escravizadas no Brasil, né? E esse processo durou 388 anos, né? Então a gente tem um marco importante num ano anterior à República, que é em 1888 a Lei Áurea, né? A gente sabe aí que no finalzinho do século XIX já vinham tendo algumas leis, né, pressionadas pela Inglaterra para libertar, né, o regime de escravidão no Brasil. E em 1888, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea e aí oficialmente, né, a gente tem o país livre da escravidão. Agora o que a gente vai refletir hoje é o seguinte: o que acontece com essa grande parcela da população brasileira que tinha sido escravizada e que de repente, né, em 1888, passa a ser livre, ser considerada livre, né? O que foi esse processo, né? Bom, na revolta da Chibata, a gente viu que algumas instituições brasileiras mantinham as práticas da escravidão, como os castigos físicos, né? Como os baixos salários, né? Dentro da Marinha, que a gente viu na revolta da Chibata. Então a gente percebeu que lá dentro das Forças Armadas existiam ainda essa lógica da escravidão, né? E aí, o que a gente vai questionar hoje é: rompe mesmo a república que vem falando de igualdade, liberdade para os cidadãos, né, de cidadania, de um governo para todos e não somente para uma família imperial, real, né? Então hoje a gente vai questionar se a República Brasileira, ela realmente foi capaz de inserir as camadas da população. E a nossa resposta para essa pergunta é não. Infelizmente,
para grande parcela da população negra, a abolição da escravatura, ela não significou uma liberdade, né? O que acontece? Eu peguei uma frase aqui do Solano Trindade, que é um poeta negro, que ele diz o seguinte: não fizeram a reforma agrária depois que me tiraram dos canaviais. O que ele quer dizer com isso, né? Que não foi feita nenhuma política de reparação para essa população que foi escravizada, né? Então a gente tem aí uma grande parcela da população deixada ao Deus dará, né? Você sai ali daquela estrutura de senzala, de colonização, de trabalho forçado, escravo nos campos, né? Na monocultura. E daí? E depois disso? Você é jogado aonde, né? E aí, então, a gente tem, no início do século XX no Brasil, como a gente já comentou também, um processo de urbanização, né? Essa república, ela vem trazendo essa ordem do moderno, né? Do avanço. E isso significa também a industrialização. Como a gente viu, no contexto internacional, a partir da segunda metade do século XIX, se deu a segunda revolução industrial. Então, nesse processo aí, o mundo está lidando com uma nova forma de trabalho, que é o trabalho assalariado, né, a partir da industrialização. Agora, o que a gente tem que questionar é que, no Brasil, esse processo ele se dá de outra maneira, né? A gente viu que as elites da oligarquia brasileira, elas já estavam ali a partir do café, né? Mesmo que essas indústrias estavam financiando, né, esses governos republicanos começassem a financiar uma industrialização com lucro vindo do café, ainda o que funcionava no Brasil era essa base de agricultura de exportação, né? Então, na verdade, a gente estava no início da industrialização, né? E quem seriam os trabalhadores dessa industrialização? Na verdade, os trabalhadores brasileiros antes da República, que eram escravizados, eles chegam nesse momento da modernidade republicana e eles não têm trabalho, né? Eles têm que se virar, né? Por quê? Porque aqui no Brasil a gente teve um processo que acompanhou a industrialização, foi o embranquecimento da população, que já se inicia aí no início do século XX e vai se configurar mais forte a partir de 1930, com o governo de Vargas, que vai ter um incentivo ainda maior de imigração europeia para o Brasil. Então, o que a gente está falando aqui agora? A gente está falando que junto com a República vem essa ideia de modernização e de industrialização. Porém, com relação à população afrodescendente, a população que foi escravizada nesse país, não se tem políticas de inserir essas pessoas na sociedade, né, como trabalhadores, né, ou com terra para plantar, né? Por isso que o Solano Trindade fala isso. E aí, você tira a gente, você liberta, né, do trabalho escravo, mas e agora? O que essa população vai fazer, né? Então é nesse sentido que, para a gente refletir a revolta da vacina, a gente vai ter que pensar nessa população marginalizada e que é oficialmente marginalizada na Constituição de 1891, né? Então, olha só, voltando um ano antes, em 1890, a gente tem um ministro no Brasil chamado Rui Barbosa, que ele queima os arquivos da escravidão, né? A justificativa do Rui Barbosa era o seguinte: vamos evitar de que os latifundiários, donos de escravos, senhores de engenho, eles peçam reparação, retaliação por ter perdido aqueles trabalhadores. Então, para a gente evitar isso, a gente vai e queima os arquivos. Porém, o que a gente tem que entender é que começa aí um apagamento da memória desse povo escravizado no Brasil, né? E isso já faz parte de não inserir essa população como parte da sociedade brasileira. Só para exemplificar, o hino brasileiro, a República, ele fala disso. Nossa, ele tem um verso que fala o seguinte: nossa, nem dá para acreditar que a gente teve escravidão nesse país, né? Então já começa aí uma política de o seguinte: vamos deixar essa população a Deus dará, e a partir da miscigenação com os brancos pobres vindo da Europa, a gente consegue diluir essa negritude, né? Porque a população negra, ela era considerada até então
nos debates da ciência, da biologia moderna, era considerada uma raça inferior, degradada, né? Uma raça que ainda mantinha, que os brancos ainda mantinham aquela ideia de que os negros não eram civilizados e tudo mais. E por isso, então, tem essa questão de apagar a identidade negra, a cultura negra e a contribuição que esse povo deu para o nosso país. Então, para iniciar a aula de hoje, a gente vai falar o seguinte, que a República ela só rompe no discurso de igualdade e liberdade política. Ela só rompe no discurso, lá na Constituição. Mas, na verdade, para os negros não veio liberdade e nem veio cidadania e nem veio participação política. Lembrando que, como a gente já comentou, a Constituição de 1891, ela não permitia nem que os analfabetos, nem que os mendigos, nem que as mulheres, nem que os militares e religiosos, sacerdotes, votassem. Então você já começa aí com uma república que tira grande parcela da população do direito de exercer cidadania pelo voto, né? Embora a república coloque o Brasil como um país presidencialista, com o direito ao voto e tudo mais, a gente vê que na prática não. Na prática, continua uma pequena elite tendo acesso, né, a ser candidato, né, ao parlamento e uma parcela da população maior controlada nessas eleições, o que a gente viu que é o voto de cabresto. Então a república ela permanece com essa lógica de que os mais desfavorecidos, quando são alfabetizados, que isso também é raro, né, eles votavam nos candidatos que os coronéis indicavam, né? Então a gente tem uma prática de troca de favores, de coronelismo, né, o voto de cabresto, né? Essa prática legitimada pela Constituição de 1891, ela afasta e ela retira a população negra das decisões e da cidadania da sociedade brasileira, né? Então, a gente vai dizer que essa Constituição mantém a população negra marginalizada. A Constituição não coloca um artigo que diz: vamos segregar os negros, né, como a gente viu outros países fazendo, vamos fazer um apartheid social, né? Ela não diz isso. Porém, ela também não traz nenhuma política de reparação, né, por causa dessa escravidão. Vejamos, a gente tem um país que tem 388 anos de escravidão. Essa república, de repente, diz, não, agora nós somos livres, agora todas as pessoas têm direito à cidadania. Só que, no vamos ver, essa população ela continua sendo afastada. Não tem educação para a população negra, eles não podem estudar. Você não tem garantia de trabalho. Lembrando que o embranquecimento da população é fazer com que essa mão de obra assalariada das indústrias elas venham de fora, elas venham de trabalhadores brancos da Europa que são pobres e vêm financiado pelo governo, né, para poder trabalhar nessa indústria que está nascendo aí nas grandes metrópoles, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então essas grandes cidades, elas vão atrair aquelas pessoas mais pobres, né, do campo, né, e trabalhadores agrícolas vão atrair para a cidade. Agora, o que acontece no Rio de Janeiro? O movimento abolicionista no Rio de Janeiro, ele já tinha uma força grande no centro do Rio, né? Uma grande parte da população negra vivia ali no centro do Rio de Janeiro, né? Ou em alguns espaços como Ipanema, que foi um quilombo, né? Então, o que acontece? Esse governo republicano, ele vai trazer a lógica do progresso moderno, né? E para esse progresso era importante urbanizar o centro da cidade do Rio de Janeiro, né? E o que a gente vai ver é que esse processo acabou por expulsar ainda mais essa população menos privilegiada, essa população afrodescendente, expulsar do centro da cidade, né? Então, voltando um pouquinho aqui na Constituição, a Constituição de 1891, ela mantém a população negra marginalizada, criminaliza a cultura negra, isso é muito importante. No início do século XX, existiam muitos movimentos de capoeira no Brasil, né? Inclusive, esses movimentos até participavam das eleições
fazendo ali uma espécie de segurança, né? A Constituição, então, ela vem, criminaliza a capoeira. A capoeira é considerada um movimento criminoso, né? Assim como as manifestações culturais de origem africana, como a alimentação, né? Aparece um monte de médico dizendo que a alimentação africana não era saudável, né? Há também uma perseguição muito grande à religiosidade, né? Lembrando que, por exemplo, o samba, né, ele se origina dentro de um terreiro de candomblé, né, de uma religião africana, né? Então, o que acontece? A Constituição ela não vai dizer que o negro deve ser excluído, mas também vai colocar algumas questões ali que criminalizam a cultura negra e o povo negro em geral, né? Uma coisa importante também é lembrar que essa queima dos arquivos que o Rui Barbosa faz deixa essa população sem direito à memória e também sem reparação, né? É importante a memória e a reparação. É importante dizer, olha, nós contribuímos, né, fomos escravizados e precisamos agora de ter condições mínimas para continuar a nossa sobrevivência, né? Apostando numa lógica de vamos miscigenar todo mundo e diluir a negritude, né? Tornando as pessoas mais próximas do branco, né? A gente acaba com a população negra e resolve o problema. Era assim que os governos estavam começando a pensar uma estratégia de embranquecer a população, né? Então, vamos lá. Voltando aqui para a questão da modernidade, a República, ela traz essa lógica do progresso, né? E esse progresso, ele é baseado na Europa. É a Europa que dá esse modelo de cidade, né, para o Brasil e para o mundo, né? Então, olha só, era preciso fazer uma urbanização. O que é urbanização? Nesse momento, você tem um estouro muito grande do higienismo, né, e das medidas sanitárias. O que é isso? Um médico higienista é aquele médico que ele tem interferência na cidade, no espaço comum, né? Então, para você urbanizar e higienizar a cidade, você precisa de saneamento básico, você precisa de energia elétrica, você precisa de rede de esgoto, né? Então, a República, ela quer vir trazer essa modernidade. Vamos asfaltar o centro da cidade, né? E construir grandes obras públicas, teatros, né? Nesse processo o contexto da revolta da vacina, né? Então, vamos lá. A urbanização excludente da cidade, né? Por que é excludente? A gente vai ver que essa urbanização ela vai afastar essa população negra do centro da cidade e vai dar origem às primeiras favelas no Rio de Janeiro, né? Como é que se deu isso? No Rio de Janeiro houve um esforço civilizatório, né? Então o que eles fizeram? Eles proibiram criação de animais, de galinha, de porco, de vaca, né? Eles proibiram a circulação desses animais nas vias, nos ambientes públicos, né? Foi proibido cuspir no chão, cuspir no bonde, né? Que o bonde na época era esse meio de transporte. Então o que eles queriam? Eles queriam trazer uma nova lógica aí para a cidade do Rio de Janeiro. E é essa nova lógica que vai gerar a insatisfação da população e o estopim dessa revolta que vai ser com a obrigação da vacina. Então o que aconteceu? A elite alinhava-se aos hábitos culturais europeus. Falar, vestir, comer, morar, pensar como um europeu, né? Então, o centro do Rio de Janeiro e São Paulo e outras cidades, eles pegaram esse modelo europeu de urbanização, né? Alargar as avenidas, né? E um desses processos foi considerado o bota abaixo, né? O que era o bota abaixo? Eram soldados, né? A polícia, né? As organizações de forças armadas chegar nas comunidades ali, que moravam ali no centro do Rio de Janeiro, e botar a população pra rua e botar abaixo a casa, né? Na verdade, essas casas eram chamadas de casas de cômodos. O que isso quer dizer? O cortiço, né? Não sei se vocês já estudaram esse processo do modernismo brasileiro, mas tem o realismo na literatura e tem um livro muito importante do Aloysio Azevedo que se chama O Cortiço. Né? É esse momento histórico que a gente está trabalhando. É o momento de limpeza urbana, né? Então, o que aconteceu ali? Centenas de barracos e cortiços
que era no mesmo ambiente ter vários cômodos e morar muita gente junto, né? E foram derrubados pelos bota abaixo, né? Que eram as Forças Armadas. E esses moradores, expulsos de suas casas, como é que eles vão fazer para estar próximo dos seus empregos, né? Lembrando que essa população, grande parte da população marginalizada, que era uma população negra, que estava ainda ali vindo desses processos de abolição, eles não tinham aí uma formalidade nos empregos, né? Então, grande parte eram vendedores ambulantes, né? Montavam o seu quiosque, né? Então, eles precisavam de estar na rua, de estar no centro da cidade para manterem ali a sua vida, a sua sobrevivência, né? O que a gente pode chamar de um subemprego, né? Um trabalho precarizado. Mas era essa a maneira que a população negra, principalmente, tinha de lidar, né? Já que não teve reparação nenhuma. Então, esses moradores expulsos das suas casas, eles não têm condição de morar longe do centro, né? Por causa do transporte, né? Por causa do aumento do custo de vida. Então, é aí que nascem as primeiras favelas do Rio de Janeiro, né? É nessa limpeza urbana do centro que, na verdade, é expulsar essa parte da população do centro, né? Porque daria para ser feito, se o governo quisesse, combater ali o saneamento, né, colocar melhores condições urbanas, sem expulsar essa população. Mas não é isso que o governo faz. O governo expulsa todo mundo e acaba com as moradias, com os cortiços, né? A justificativa vamos limpar a cidade, né? Mas a gente sabe que tem uma questão eugenista aí, que é o quê? Que é manter longe essas pessoas, né? Preservar uma raça branca, forte, superior, né? E jogar essa população marginalizada mais à margem ainda. Então, esse é o projeto do governo, né? Nessa época, o presidente do país era o Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, então, governa até 1906, mas aí, no seu governo, ele chama um engenheiro chamado Pereira Passos para a prefeitura do Rio de Janeiro. Pereira Passos, então, ele vai ter como objetivo fazer esse processo de limpeza da cidade, né? E para isso, ele chama um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz. O que é um médico sanitarista? A função do médico sanitarista não é cuidar de paciente, ele vai cuidar da comunidade, né? Ele vai cuidar ali, ele está muito próximo da urbanização. Porque o que ele vai dizer? Ele vai orientar como que o governo vai urbanizar, acabando com os focos de doença, né? Pelas condições ali que o centro do Rio de Janeiro vinha, era muito, muito fácil se proliferar doenças, né? Como, por exemplo, a peste bubônica, que vem da pulga do rato, né? A varíola, cólera, febre amarela, que vem dos mosquitos. Então era preciso limpar, né? Trazer saneamento básico, trazer melhores condições ali urbanas para que se acabasse com essas doenças que vinham assolando o povo do Rio de Janeiro. Lembrando que nessa época o Rio de Janeiro ele passava por várias epidemias, né? Para citar aqui, eu vou citar a febre amarela, que em 1891 matou mais de 4.500 pessoas. Nesse mesmo período, a varíola matou quase 4.000 pessoas e a malária mais de 2.200 pessoas. Ainda a gente tinha, como eu falei para vocês, a cólera, a peste bubônica e a disenteria. Então, para acabar com as epidemias, o governo de Pereira Passos, ele começa a montar algumas estratégias, né? Uma das estratégias era o mata-mosquito, em que agentes do Estado iam com substâncias ali, veneno, e aplicava na casa da galera sem pedir permissão nenhuma, né? Outra estratégia para combater a peste bubônica, que vinha da pulga do rato, era oferecer recompensa para a população que matasse os ratos e levasse para o governo, né? Essa lógica gerou uma série de fraudes, né? Porque aí o governo começou a perceber que a população estava criando ratos para receber ali alguns centavos por cada rato que a população matava, né? Dentre essas estratégias
estratégias, então, nós temos a estratégia que originou aí o estopim da revolta da vacina, que foi a vacinação contra a varíola obrigatória, né? Diferente do que a gente vive hoje, em que nós temos muita informação nos jornais, na mídia, né, na televisão em geral, sobre a pandemia que a gente está vivendo, naquele período não, né? A população não era bem informada sobre os benefícios dessa vacina. E foi feita de uma maneira autoritária, né? Então o governo ia lá na sua casa e te obrigava a ser vacinado, né? Alguns republicanos da época, alguns liberais, ficavam contra essa vacinação obrigatória para pressionar o governo, porque eles eram contrários ao governo. Então o que eles fazem? Eles colocam a vacina como uma coisa que afetava a liberdade individual das pessoas, né? A gente também tem que lembrar que nessa época haviam vários boatos sobre a vacina contra a varíola. Um dos boatos é que quem fosse vacinado ficava com a fisionomia da vaca, já que a vacina era feita a partir de material genético da vaca, né? Outra questão também era a questão moral, né? Nós sabemos que naquela época era muito complicado para as pessoas entenderem algumas questões. Por exemplo, um agente do governo chegar e vacinar sua mulher, né, suspender ali a roupa para dar uma vacina, né, no braço e tudo mais, isso também gerou ali algumas insatisfações, né, a pessoa não queria isso. Então, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, o povo mais prejudicado, o povo pobre, o povo que já vinha sofrendo os bota abaixo, né, já ia sendo tirado ali das suas casas, esse povo se rebela, né, com apoio de alguns militares e políticos que queriam derrubar o governo e se aproveitam da insatisfação popular, né? Então o que acontece? Os revoltosos botam fogo nos bondes, né, quebram os bondes, botam de cabeça para baixo, né, depredam a polícia, né, atacam a polícia e tudo mais. Então, em alguns dias, a revolta, o governo precisou declarar estado de emergência, estado de sítio para controlar a revolta. Porém, o governo consegue dominar a revolta, prende centenas de pessoas, essas pessoas são deportadas para o Acre, como a gente viu que o governo fez na revolta da Chibata, né? E 30 pessoas acabam mortas com a revolta, né? O governo suspende a obrigatoriedade da vacina, né? E que depois essa vacina vai voltar. Mas para controlar a revolta ali, eles suspendem a obrigatoriedade e com o fim da revolta, o governo continua as campanhas de vacinação e, anos depois, conseguem erradicar a varíola do centro do Rio de Janeiro, né? A revolta, então, para a gente concluir a nossa aula de hoje, a revolta da vacina, ela significou muito mais do que uma oposição da população a ser vacinada, né? A revolta, ela quer dizer que o povo já vinha de várias insatisfações, de ser retirado das suas casas, né? De fazer parte desse projeto de limpeza urbana, né? Que para eles, no caso, limpar também o centro das populações negras, né? Retirar essas populações do centro, né? Então, a revolta não foi só contra a vacina, mas contra a situação humilhante que os mais pobres, né, tinham de viver. E acabam ficando mais marginalizados ainda, né? Então, finalizando a nossa aula, a revolta da vacina, ela significou essas insatisfações todas, né, de uma limpeza urbana que atingia principalmente a população mais pobre. E essa população, então, ela se coloca aí, se revolta contra essas condições todas que o governo moderno, né, da República vinha implementando. Tudo bem? Então vamos lembrar que a revolta da vacina, ela foi contra a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, mas também contra essas condições que o governo vinha colocando a população, dessa urbanidade excludente, né? Que na verdade foi a formação da favela, né? A favelização do Rio de Janeiro se dá também com esse processo. Então, continuaremos aí os debates, né? Entrem em contato comigo com as dúvidas e agradeço, peço que todos fiquem em casa e logo mais a gente vai ter resolvido esse problema aí que a gente está vivendo. Agradeço a todos e uma boa tarde.